O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Proclamação do nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós o conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um pouquinho. Nessa noite de hoje, nós somos tocados de perto pela experiência maravilhosa do velho Abraão, pai da fé, né? E que nos espelha também um pouco a experiência de muita gente, ainda nos tempos de hoje, e muito mais naquele tempo onde não ter uma descendência era considerada um grande castigo, não é? Ainda bem que eu, como padre, não carrego esse medo, né? Nem posso carregar, porque compreendo que a herança de um sacerdote é outra, não é? Enfim, que como padre vamos gerando filhos e filhas pelos sacramentos da igreja, sobretudo o batismo, não é? Enfim, e aí a gente vai envelhecendo e de repente encontra já um camarada grandão, ou a moça bonita, já carregando o filho no colo, dizendo assim: Olha, foi o senhor que me batizou, não é? Então você compreende que ali tá um filho, uma filha, espiritualmente falando, que fez o seu caminho, que já gerou também, né? Mas Abraão experimenta até os 75 anos, quando tem esses diálogos todos com Deus, esse sentimento de não ser abençoado, embora fosse próspero, embora tivesse terras, né, tivesse escravos, tivesse camelos e outras coisas, mas não tinha um filho. E isso era uma grande dor para alguém do povo judeu. Então a gente tem nesse episódio de hoje esse sacrifício que Abraão vai oferecer a Deus, e dali nasce essa aliança em que Deus faz assim numa linguagem muito poética, porque é bonito quando diz: olha, sai para fora da tua porta, olha para o céu, vê quantas estrelas, você é capaz de contá-las? Evidentemente que ninguém dá conta de contar estrelas, não é? Então assim vai ser a sua descendência. Mesmo você sendo este velho aí que você está, não é? Mas para Deus não tem essa, esses limites, digamos assim. E disso nasce essa aliança de Deus com Abraão, que vai dar-lhe exatamente aquela terra, que era a terra dos cananeus, né? Mas isso vai demorar, porque Abraão vai ter, a partir dele vai nascer né, Jacó, depois os 12 filhos de Jacó, depois esse povo vai crescer lá no Egito. Então vai ser uma longa história para a formação desse povo, não é? Vão levar séculos, mas a promessa de Deus recai naquilo que a gente diz, que Deus pode tardar, mas não falha, não é? E ainda podemos dizer que não tarda, faz tudo na hora certa, não é? Enfim, e de fato, depois de tantas voltas, de 400 anos de escravidão, da formação e crescimento desse povo lá no Egito, a volta vai acontecer e vai tomar posse dessa terra. É a promessa de Deus. Mas isso a gente coloca
na pessoa do velho Abraão, digamos assim, que é chamado de o pai da fé, de que no momento desse em que podia dizer assim, vai, conta essa para outro, né? Porque olha como eu tô, olha o caco velho que eu já sou, olha a minha esposa, que bagulho velho que tá, desculpa a expressão, né? Como é que vai acontecer alguma coisa daqui, né? Mas quando é de Deus, quando é Deus que promete, né? Quando a mão de Deus está ali, é como ele promete mesmo, né? Aí nós temos essa promessa e de fato tudo aconteceu assim. E olhando para Abraão, também vamos olhando para quantas promessas na vida da gente, quantos momentos em que de alguma forma nasce uma aliança nossa com Deus em torno de uma grande promessa para a nossa vida. O que se diz hoje que as pessoas sempre dizem assim, olha, Deus tem um grande, como é que fala? Não é uma grande missão. Deus tem grandes coisas para a sua vida, né? Sempre aparece alguém dizendo isso em torno de uma conversa ou de, sei lá, né? Enfim. Mas, de fato, Deus é conosco. Ponto final. E isso aí a gente entende e sente. O evangelho de hoje que nós acolhemos é esse evangelho em que Jesus, mais uma vez, lança os olhos para os que vieram antes dele, né? Alguns ou vários foram anunciados como Messias, esperado e profetizado, e ele simplesmente os chamou de falsos profetas, né? Também quando ele faz a parábola do bom pastor, ele diz que antes dele vieram muitos outros maus pastores. E quando é que a gente entende isso? Existem duas maneiras, né? Primeiro, quando a pessoa quer formar um séquito de pessoas ou de seguidores em seu próprio nome, para seguir a sua pessoa. E aí já fica muito claro que esse de fato não é um bom pastor e não tem o perfil do verdadeiro Messias, né? Então Jesus nos pede esse cuidado, de que a gente tenha cuidado com os falsos profetas, porque na aparência eles são bons, na aparência são grandes profetas, né? Mas, como diz Jesus, por debaixo da pele de ovelha tem um lobo voraz, né? Um lobo voraz. E aí Jesus coloca um critério para a gente conhecer as pessoas, os falsos profetas. Os critérios são os frutos, as obras dessas pessoas, não é? Mas também não precisamos pensar simplesmente em termos só de falsos profetas, de pastores, de padres ou de bispos, mas também a nossa vida de leigos, a nossa vida pessoal. Ou seja, sempre os frutos vão nos indicar quem é aquela pessoa. Claro que nós temos assim vários ditados, tem um que diz assim: maldito o homem que confia no outro homem, né? Mas que confia de forma exagerada, de forma desequilibrada, a ponto de colocar sua total confiança em uma criatura e tirar o seu coração do Criador, do Senhor. Essa é uma confiança muito perigosa. E a gente vê acontecendo ao longo da história, né? Quantas vezes uma nação inteira coloca toda a sua crença e fé num político, como salvador da pátria, quase como um redentor diante de uma situação, e as coisas às vezes saem tão erradas, não é? E aquele governante se manifesta tão contrário, tão ditador, tão assassino das esperanças de um povo. Então é isso que Deus nos pede. Confiar nas pessoas, nós precisamos confiar. Temos o Evangelho e temos uma religião que nos ensina a confiar nas pessoas, até mesmo pelo fato de a gente compreender que cada pessoa é morada de Deus. E quando eu confio numa pessoa, confio pelos frutos que ela me apresenta e confio pelo Deus que habita a vida dela, o ser dela. Agora, qual que é a maneira certa da gente confiar? Será que é seguindo o outro ditado? Confiar desconfiando. O que também é uma coisa muito triste para a vida da gente, não é? Quando a gente confia,
Se é para você ter uma amizade que você confia no amigo, mas confia 50% e desconfia outros 50%, então a gente não sabe o que é isso, não é? O que Jesus quer dizer é que nós, como seres humanos, somos imperfeitos demais. Isso é uma verdade, não é? Então, quando a gente confia no amigo, confia em alguém, a gente tem que confiar sabendo que, em algum momento da vida, essa confiança pode virar uma dor. Que em algum momento, esse alguém em quem eu confio muito pode me descontentar, não? Pode ter uma atitude que eu possa falar, que decepção. Aliás, a gente só se decepciona com alguém quando a gente começa a confiar de forma exagerada mesmo. Aí, até coisas pequenas que essa pessoa possa cometer já vira uma decepção. E não deve ser assim também o nosso comportamento, não é? A gente confia, a gente se constrói, né? A gente aprende a se amar, a se gostar, a se amar, a gente frequenta a casa um do outro, mais que a casa a gente entra no coração um do outro, mas humanamente, humanos como somos, uma hora pode ser que a gente decepcione. Uma hora pode ser que a gente cause uma decepção para alguém. E eu digo isso como padre, também o bispo pode causar uma decepção, também o marido pode decepcionar a esposa e vice-versa, né? Também aquele amigo por quem você punha não só a mão no fogo, mas entraria no fogo de corpo inteiro, também pode ser uma decepção um dia. Então a gente tem que ter esse grau de, essa sabedoria de confiar, sabendo que, não é? Se não acontecer, glória, louvado seja Deus, né? Mas se acontecer, também eu tenho que ter esse grau de compreensão. Enfim, tem casos que a gente vê que as decepções surgem dentro de uma caminhada, de um relacionamento, de um trabalho, de uma vida na comunidade, não é? E que isso pode ser reconstruído, reparado, restaurado, perdoado, e tudo vai voltar. A vida vai continuar. Mas Jesus nos toca dizendo assim: olhe os frutos, olhe os frutos, olha os frutos, olha as boas obras. E infelizmente tem pessoas que a gente olha dentro da nossa sociedade e vê que aparentemente, ou que nos parece que nunca vão mudar mesmo, né? Há pessoas que se tornam profissionais de enganar, profissionais de roubar esperanças, profissionais de decepcionar a gente, profissionais de magoar. Parece que aquilo não muda. E aí a gente pode comparar essa pessoa a um espinheiro mesmo, né? De onde você começa a não esperar nunca um fruto bom. Mas o fato é que isso está em nós. Vez ou outra podemos também virar um espinheiro na vida de alguém, mas o bonito e o bom, o que nos faz feliz e que torna outras pessoas felizes ao nosso lado, é quando nossos frutos são bons, quando nossas obras são boas, realmente de alguém que está em Deus, mergulhado em Deus, plantado em Deus, não é? E aí, esse é o nosso critério, os frutos. Também é o critério do próprio Deus em relação a cada um de nós, os nossos frutos, as nossas obras. Assim está escrito que quando partirmos desse mundo, o que irá à nossa frente não será a casa que nós construímos, o sítio, o rancho que nós temos, o carro que nós dirigimos, mas são as nossas obras. Essas chegarão primeiro do que nós lá. São essas, não é? Também os frutos, nossos frutos e as nossas obras. Esses que vão nos justificar diante de Deus. E assim é o que vale. É assim o que vale. Então Jesus nos abre os olhos para esse cuidado. Né? Ah, Frei, mas nós estamos num momento tão perigoso, com tantas igrejas, com tanta divisão de igrejas. É verdade. E eu não vou deixar de dizer para vocês que de fato tenha muitos pastores por aí, ou que sabe também alguns padres, que vão se tornando lobos com vestimenta de ovelha.
Aí como é que eu sei disso, Frei? Você sabe disso quando na igreja do fulano ele de fato arrebanha as pessoas para si, e não para Jesus. Não é? E é duro como as pessoas parece que ficam cegas e são capazes de seguir cegamente aquela pessoa. Não é? Nem se dão conta de que eles não estão arrebanhando pessoas para Jesus, para a salvação, mas para elas, para os seus fins, para os seus interesses financeiros, né? Para os seus interesses de status e tudo mais. Então, ouso dizer para vocês que também os falsos profetas estão aí agindo nos dias de hoje, e a gente sabe disso. Né? E isso se mostra em tantos poderosos desse mundo, em grupos poderosos, que têm os seus interesses até mesmo sobre os destinos da humanidade. Né? Como vão querer a humanidade, quantos vão querer, não importa quantos serão eliminados, mas aos olhos da mídia, parece que eles fazem coisas boas, né? Então isso está tudo muito diante dos nossos olhos. E precisamos ter esse critério. Por fim, eu deixo o que Jesus diz: toda árvore que não dá bons frutos vai ser o quê? Cortada. Isso já significa o que Jesus coloca para a gente do julgamento final, do juízo final, sobre a nossa vida pessoal, sobre a minha vocação que eu abracei, sobre a missão que me cumpre desempenhá-la. Ah, se os meus frutos não justificarem essa escolha e essa missão, não é? Ser cortado, a gente entende o que é. Ser jogado ao fogo, a gente entende mais ainda, não é? Então, é tudo muito claro para a gente. Fiquemos com essa reflexão de hoje e peçamos sempre a Deus, ao Espírito de Deus, a graça do equilíbrio, de uma confiança não tão cega a ponto de que nossa decepção seja tão grande que a gente também se torne capaz de excluir da vida da gente um amigo ou alguém por causa disso, porque aí também nos faltaria a misericórdia. E seria também muito triste isso para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado.